Olá, nesta nossa última videoaula da série sobre trigonometria, nós vamos resolver alguns exercícios que correspondem aos temas de função, equação e inequação trigonométrica que apareceram em alguns exames vestibulares nos últimos anos e que têm em comum o fato de que eles manifestam para a gente a aplicabilidade da trigonometria em algumas áreas diversas. As funções trigonométricas elas servem para modelar uma diversidade muito grande de situações. Onde você vê uma onda, de certa forma, as funções trigonométricas podem ser bem-vindas ali para ajudar a modelar aquele determinado fenômeno. O primeiro exercício que a gente inicia esta videoaula é um exercício que apareceu numa das provas dos últimos anos sobre do Exame Nacional do Ensino Médio, que nos levanta um problema associado à pressão arterial. Você sabe que o nosso coração ele tem um movimento de bombeamento, né? Sístole e diástole, né? Tem aquele movimento de bombeamento que faz com que a nossa pressão dentro das artérias ela oscile, máximo, mínimo e tal, e faz, se a gente fosse modelar, né? Fizesse um desenho sobre a variação da temperatura no tempo, isso daria o comportamento de uma onda. E é exatamente isso que o enunciado no Enem nos conta. Olha, um cientista ele foi modelar a pressão arterial de uma pessoa. Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida você com calma antes de começar, mas vou seguir aqui. E esse cientista ele usa a função P de t igual a mais B cosseno de K vezes T para modelar a pressão arterial dessa pessoa. Vejam que A, B e K são constantes reais positivas. Então esse A, B e K maiúsculos que aparecem aqui são números reais positivos e o T representa a variação do tempo em segundo. E aí ele fala assim, olha, considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Máximo, máxima, até que tem as duas pressões máximas. E aí, ao analisar o caso específico de uma pessoa, o cientista obteve os dados que estão aqui ao lado. Ele percebeu que a pressão mínima da pessoa era de 78, a máxima era 120 e o número de batimentos por minuto dessa pessoa era de 90. Muito bem. A gente pode tentar interpretar esse problema. Primeiro vamos para a pergunta, né? O exercício pergunta o seguinte, qual é a função? Qual é a função? Quem é o A, quem é o B, quem é o K? Quem é o A, quem é o B, quem é o K naquela função para que a gente tenha essa pressão mínima, essa pressão máxima e esse número de batimentos, tá? Então vamos voltar para cá porque os dados estão todos aqui. Esse primeiro exercício, então vamos lá. Para começo de conversa, essa função P de t igual a mais B cosseno de K vezes T, você vai observar que é uma função trigonométrica. Como a gente aprendeu nas aulas sobre função trigonométrica, a gente está somando do lado de fora do cosseno por um A, lá era para a gente o Azinho, né? Multiplicando por um B, que para a gente era o Bzinho, e multiplicando dentro a variável por uma constante K, que para a gente era o C, lá naquelas videoaulas, né? Enfim, o que acontece quando a gente faz operações de multiplicação e soma do lado de fora de um cosseno ao compor a função aqui? Isso mexe na imagem. Eu lembro vocês que a imagem desta função nada mais é do que o intervalo entre A menos B, ou melhor, que é maiúsculo, né? A menos B e A mais B, ou o contrário, tá? Ou A mais B, A menos B. Mas vamos assumir aqui que o B é positivo, até a julgar pelas alternativas, e aliás, o exercício falou, né, que o B é positivo. Então, como o B é positivo, realmente tem que ser A menos B, A mais B. Né? A menos B é sempre menor do que A mais B quando o B é positivo aqui, né? Então essa é a imagem da função. Lembro vocês que isso significa que o A menos B é o mínimo no eixo Y e o A mais B é o máximo no eixo Y, que a onda, a nossa ondinha correspondente ao gráfico da função, que na verdade chama-se senoide, faz. E por que a gente sabe que é uma senoide? Claro, porque é uma função trigonométrica, do jeito que a gente conhece. Então realmente o comportamento vai ser de uma senoide, vai ser uma ondinha, né? Muito bem. Sabendo disso, observe que o exercício dá algumas informações que já nos levam a descobrir o A e o B. O exercício falou que a pressão mínima, que é medida por isso daqui, é 78 e a máxima é 120. Então a primeira coisa que a gente já consegue observar é que se a gente descobrir um número A e um número B, cuja soma da 120 é a diferença da 78, a gente descobre as duas primeiras variáveis. E isso nos leva a um sistema. A mais B igual a 120, A menos B igual a 78.
Você pode resolver esse sistema com a técnica que você está mais acostumado. Eu vou rapidamente resolver ela usando o método da soma. Se a gente simplesmente somar essas duas equações, o b se cancela com o menos b, sobra 2a do lado esquerdo, sobra 198 do lado direito. Se você passar o 2 dividindo, o 2 divide o 198 e você chega que o a é 99. Aí você pode voltar, por exemplo, na primeira equação, trocar o a por 99. 99 mais quanto dá 120, você descobre que o b é 21. Então resolva da forma como você quiser, mas aí você já vai chegar à conclusão de que a função ela é 99 mais 21 cosseno de k vezes t. Note que isso já nos restringe a 3 itens possíveis na alternativa, ou é A, ou é C, ou é D. O que varia no A, no C e no D, claramente, é o valor do K. No item A é 3π, no item C é 2π e no D é 1. Mas como é que a gente vai descobrir o K? Aí a gente volta naquela aula de funções trigonométricas seno e cosseno transformadas e a gente lembra que essa constante que está aqui, que eu chamei lá de C, mas que aqui o exercício chama de K, tem a ver com o período. A gente lembra que o período de uma função trigonométrica ele é dado pela fórmula 2π sobre módulo de C. E o C é exatamente esse número. Vamos lá. Para começo de conversa, que nesse caso o nosso C é o K. E note que o exercício falou que o K é positivo. Se o K é positivo, eu não preciso desse módulo. Então o período é 2π sobre K. Essa é a primeira coisa que nós observamos. Só que eu não sei o K, estou querendo descobrir. Será que a gente tem alguma informação no exercício que nos leva a descobrir o valor do período? Período é o tempo que você precisa para sair de um ponto e retornar nele após ter o máximo e o mínimo na função trigonométrica. É um pedacinho que você precisa que você tenha toda essa cobrinha formada e que você usa como carimbo para desenhar o resto da função. Estou dizendo de maneira bem esdrúxula aqui, mas o conceito bonitinho você volta lá na aula e lembra. Né? Mas qual é o período? Olha só, a função cosseno, se você lembrar bem, a função cosseno só, f de x igual a cosseno de x, o gráfico dela é assim, ela começa no 1, vai lá no menos 1, ela volta e retorna e assim por diante. Né? Vejam só, o período lá na função cosseno é 2π. É exatamente a diferença entre dois tempos de pressão máxima. Olha que o exercício falou assim pra gente, olha, o batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Olha, ele aqui é o período. Isso é o período, né? Duas pressões máximas é o período, é o tempo que demora para ele sair dessa pressão e chegar na mesma pressão de novo. Esse é o período, a diferença entre duas sucessivas pressões máximas, podia ser o mínimo também. O que importa é que isso indica o período. Espera um pouquinho, então vamos ler de novo para a gente ver se está entendendo. Um batimento cardíaco, vou abreviar assim, tá? Um batimento cardíaco equivale ao período. Ele está falando que equivale a duas pressões máximas, a gente interpreta que é o período. Só que olha só o que está acontecendo aqui. Período é tempo. Eu preciso saber qual é o tempo desse período. Esse aqui é o eixo do T, né, do X. Qual é o tempo que equivale a um batimento? Não sei, mas o exercício aqui nessa tabela contou pra gente que 90 batimentos equivalem a 1 minuto. 1 minuto, né? Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. Só que lembre-se que o T está em segundo. Então eu vou dizer que é 1 minuto, mas na verdade 1 minuto equivale a 60 segundos. Notem isso aqui uma regra de 3. Vou chamar isso aqui de P, vai, para a gente não confundir. P. O período é P. Notem que tem uma regra de 3 aqui. O período P, que é tempo, equivale a um batimento cardíaco, mais 60 segundos equivale a 90. Então a gente multiplica isso aqui em cruz e descobre qual é o período. Notem. Vamos lá. O P multiplica 90, então fica 90P, lembrando que P é o tempo do período,
1 vezes 60, lembra que a gente está em segundos, né? Multiplicar 1 por 60, 60 segundos. A gente descobre então que o P é 60 dividido por 90. Dá para simplificar, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Nós chegamos à conclusão de que o período equivale a 2/3 de segundo. Nossa, 2/3 de segundo, né? É até um número esquisito, mas não importa. Esse é o período. Esse é o período, tá? Esse é o período que a gente tem. O período é 2/3 de segundo. Ótimo. Se a gente sabe disso, lembra que a gente sabia também que o período era 2π sobre k? Então, como a gente sabe que o período ele é 2π sobre k, vamos igualar essas duas expressões. Então, a gente tem o seguinte, 2/3 é igual a 2π sobre k. Ao multiplicar isso aqui em cruz, 2k fica igual a 6π, dividindo 2, 6π sobre 2, que é 3π. Esse é o valor do k. Então a gente volta ali, ó, no lugar do k, a gente chega à conclusão de que ele é 3π. Pronto, matamos o exercício. Alternativa correta, portanto, você percebe aí que é a A. Essa é a alternativa correta. A função p de t igual a 99 mais 21 cosseno de 3πt é realmente a função que modela a pressão arterial de uma pessoa que está com a pressão mínima em 78, máxima em 120 e que tem 90 batimentos por minuto. Bacana, né? Vejo que isso pode ser aplicado a você. Você medir sua pressão agora, nesse momento, ver ali qual que é o desenho que ela está fazendo nesse momento, né? Muito bem. O exercício 2 agora. Esse exercício 2 foi tema de um vestibular da Federal de São Carlos, quando ainda existia o vestibular da Federal de São Carlos, antes de ser aplicado o Enem, né? Mas por mais que seja mais antigo, a questão é muito interessante. Vamos ler. O número de turistas de uma cidade pode ser modelado pela função f de x igual a 2,1 mais 1,6 seno de πx sobre 6, em que, vamos ficar atento ao que cada coisa representa. O x representa o mês do ano. Então, quando x for 1, é janeiro, x2 é fevereiro, x3 é março e assim por diante. E o f de x é o número de turistas no mês x, em milhares. Tá? Então, a unidade do x é milhares. E aí, a primeira pergunta que o exercício faz pra gente é: quais são os meses em que a cidade recebe um total de 1.300 turistas? Muito bem, primeira coisa que eu convido você a observar é que 1.300 turistas, isso equivale a 1,3 milhar. Ou milhares, sei lá, né? 1.300 é 1,3 milhar, né? Então, quando a gente for... o que a gente quer descobrir, na verdade, é quando é que a função ela é igual a 1,3. De novo, f de x é o número de turistas. Eu quero saber quando é que esse número de turistas é 1.300, ou seja, na verdade não posso usar 1.300, porque ele está falando pra gente que a unidade é em milhar. Então eu tenho que usar quando é que isso é igual a 1,3. Quando é que essa função dá igual a 1,3? Bom, a gente sabe a lei dessa função. A gente sabe que essa função ela é 2,1 mais 1,6 seno de π vezes x sobre 6 igual a 1,3. Notem o que nós temos aqui, uma equação trigonométrica. Uma equação trigonométrica. Ao resolver esta equação, lembrando que o x para a gente só pode ser 1, 2, 3, 4 até 12, que é o número de meses. Então, sabendo que o nosso x só pode ser os números inteiros de 1 a 12, nós queremos descobrir quais deles satisfazem essa equação. É óbvio que a gente poderia substituir os 12 valores aqui e ver quando é que a conta bate. Mas não é o jeito mais razoável de fazer, ou não é o jeito mais rápido de fazer se você tem um tempo limitado numa prova de vestibular para fazer esse tipo de exercício. Com o Excel na mão, por exemplo, ou com um pouco mais de tempo, dá para fazer testando um por um, mas, de novo, não é o método mais conveniente. Mas como é que a gente aprendeu a resolver a equação trigonométrica? Bom, a gente aprendeu que a gente consegue resolver a equação trigonométrica quando a gente consegue isolar o seno, cosseno e tangente igual a um número. Acontece que tem algumas coisas aqui atrapalhando, mas a gente pode organizar melhor essa expressão. Primeiro, o 2,1 que está somando do lado esquerdo, a gente pode subtrair ele dos dois lados e ele vai aparecer lá do outro lado
da equação da seguinte forma. 1,6 seno de π vezes x sobre 6 é igual a 1,3 menos 2,1. Então, somando, ele vai para lá subtraindo. Ou seja, 1,6 seno de πx sobre 6 é 1,3 menos 2,1, que nada mais é do que menos 0,8. Ainda tem 1,6 multiplicando, que eu posso passar dividindo. Tá multiplicando, eu passo dividindo, e aí eu chego no seguinte. Seno de π vezes x sobre 6 igual a menos 0,8 dividido por 1,6. Bom, convido você a observar que 0,8 dividido por 1,6 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 2. Por quê? Você pode multiplicar por 10, desculpa, em cima e embaixo, e você vai chegar no 8 sobre 16, né? E depois, se você dividir por 8 em cima e embaixo, você chega à conclusão de que realmente isso é meio. 0,8 sobre 1,6 é 0,5, é meio, né? Ou seja, olha para o que nós temos aqui. Seno de π vezes x sobre 6 igual a menos meio. Opa! Estamos numa situação muito parecida com o que a gente aprendeu a resolver na aula sobre equações trigonométricas, exceto por uma questão. Não está seno de x, tem um negócio atrapalhando, que é o π vezes x sobre 6. Vamos chamar esse negócio de y, vamos mudar a variável, vamos lembrar então que o y ele é π sobre 6x, e vamos resolver a equação seno de y igual a menos meio. Essa equação nós aprendemos a resolver usando o ciclo trigonométrico. A gente faz um esboço do ciclo trigonométrico, vamos chamar a atenção de que nosso interesse é o seno, procuramos o seno igual a menos meio, então nesse eixo menos meio tem que estar para baixo, claro. Então menos meio está aqui nessa faixa e a gente procura os ângulos que batem nessa faixa, que são este ângulo aqui e este ângulo aqui. A gente conhece um ângulo cujo seno dá meio. A gente sabe que o 30 graus que está aqui, ou o π sobre 6, é um ângulo que tem seno igual a meio, né? Então, a gente já descobre com isso os outros dois ângulos em laranja, porque esse daqui de baixo é 180 mais esse aqui, mais 30, então é 210 graus, ou 7π sobre 6 radianos. Já este outro é o que falta 30 para chegar a 360, ou seja, é 330 graus. E aí em radianos, isso é 11π sobre 6, certo? Moral da história, quais são os ângulos y cujo seno dá menos meio? Todos os ângulos todos os arcos côngruos a 7π sobre 6 e a 11π sobre 6. Muito bem, então vamos lembrar disso. Vou escrever aqui. Quem que soluciona a equação seno de y igual a menos meio? São o y igual a 7π sobre 6 mais 2kπ e o y igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. Acontece que a gente não pode esquecer que o y ele é π sobre 6x. Então, no lugar do y, a gente coloca π sobre 6x. No lugar do y, a gente coloca π sobre 6x. E vamos ver o que acontece ao fazer isso, né? 7π sobre 6 mais 2kπ. 11π sobre 6 mais 2kπ. Ficou pequenininho aqui, né? Mas vamos lá. Expressões feias, né? Vamos dar uma melhorada. O que dá para melhorar aqui? Primeiro que, se você observar bem, todo mundo tem π, então a gente pode cancelar. Todo mundo tem π, então a gente pode cancelar nas duas expressões. Sobra só x sobre 6 igual a 7 sextos mais 2k. Além disso, eu vou multiplicar por 6 dos dois lados da equação todo mundo. Ao multiplicar por 6, você consegue ver que aqui vai dar 6x sobre 6, sobra só x. Ao multiplicar essa parte por 6, 7 vezes 6 sobre 6 cancela, sobra só o 7. Mas aqui, 6 vezes 2 dá 12k. Do lado de cá, mesma coisa, multiplica por 6 todo mundo. x, 11, 12k. Tudo bem? Tudo bem. Aí agora, o exercício tá molezinha. Vê se não. Quem é o x que soluciona o problema? Sempre que você tiver o x igual a 7 mais 12 vezes um número inteiro, lembrando que o k é inteiro, né?
você tem uma solução para o problema. E sempre que você tiver 11 mais 12k também. Notem que só vai fazer sentido para a gente usar o k igual a 0. Porque o k igual a 1, por exemplo, já ultrapassa 12. A gente só está entre janeiro e dezembro, né? Então, as soluções para o nosso problema, quais são? São o x igual a 7, ou x igual a 11. X igual a 7 equivale ao mês de julho. X igual a 11 equivale ao mês de novembro. Portanto, a resposta do item A. Quais são os meses em que a cidade recebe 1.300 turistas? Julho e novembro. Bacana, né? Agora, o item B deste exercício, é claro que eu não estou escrevendo os detalhes, né, para não tomar muito tempo da aula, mais do que já está sendo tomado, né, mas você pode, ao resolver um exercício desse, escrever tudo bonitinho, sempre muito bem-vindo, né? O exercício B pede para a gente desenhar o gráfico da função f e determinar a diferença entre o maior e o menor número de turistas. Bom, desenhar o gráfico não é uma tarefa das mais fáceis, você deve lembrar. Mas algumas coisas a gente pode observar. Primeiro, a imagem dessa função. A imagem dessa função acontece quando você troca toda a expressão aqui seno por 1 e menos 1. Se você trocar o seno todo por menos 1, observe que a conta é 2,1 mais 1,6 vezes menos 1, ou seja, 2,1 menos 1,6, que é 0,5. Por outro lado, se você colocar o seno igual a 1, substituir todo o seno por 1, fica 2,1 mais 1,6, que é exatamente 3,7. Opa, isso é imagem. Ou seja, esse é o mínimo e esse é o máximo. Espera aí, esse é o mínimo. Esse é o mínimo de turistas que a gente vai ter. Quantos turistas? 0,6 milhar. 0,5 milhar. Quanto que é meio milhar? Meio milhar é 500. O mínimo de turistas que essa cidade vai ter é meio milhar, 500. E aqui? É o máximo. 3,7 milhares. 3,7 vezes 1.000 é 3.700. O máximo é 3.700. Então a gente já pode, inclusive, já responder a segunda pergunta do item B. A diferença de turistas é de 3.700 menos 500. 3.200 turistas. Quer dizer, o máximo que essa cidade recebe é 3.700, o mínimo é 500, a diferença é de 3.200 turistas. Isso responde a segunda parte da pergunta, mas ainda não responde sobre o gráfico. Em todo caso, nós temos a imagem. E a imagem já nos dá uma boa parte, né? Outra coisa que a gente consegue descobrir é o período. Lembra que a função trigonométrica desse jeitinho aí, o período dela é 2π sobre o módulo do número que multiplica a variável. No caso, quem multiplica... Opa, aqui já estou contando um segredo, né? Quem multiplica a variável x é o número π sobre 6. Então, para a gente responder qual é o período, basta a gente dividir pelo módulo de π sobre 6. π sobre 6 é positivo, então a gente só divide por π sobre 6. Divisão de frações é a de cima multiplicada pelo inverso da de baixo. 2π sobre 6 sobre π. A gente cancela os π's, sobra 2 vezes 6, que é 12. E olha que faz sentido o período ser 12. Poxa, 12 meses. Olha isso. É o número 12, né, que representa os meses. Quando chegar no x igual a 12, é dezembro. Então o período realmente é 12, 12 meses. Faz muito sentido essa resposta pra gente, não faz? Muito bem. Então, para a gente ter uma noção de como é o gráfico, mais que você já viu que eu tenho ali um pedaço do desenho, mas como é que você faria na prática esse... veja que tudo isso aqui já nos leva quase ao gráfico. Claro, tem um pouco mais a ser feito, mas já é um bocado de informações que mostram, inclusive, domínio, no seu caso, dessa teoria. Se aqui é o eixo do x, aqui vai ser o valor da função. Então, vejam só. A imagem está concentrada entre 0,5 e 3,7. A gente já sabe que todo o gráfico tem que estar nessa faixa. E, ao mesmo tempo, x igual a 12 nos leva ao período. Dentro desse retângulo tem que acontecer toda aquela curvinha básica da senoide. Tem que ter um máximo, tem que ter um mínimo e ela sai daqui e retorna no mesmo ponto em outro lugar. Então, vamos lá. Observem vocês que
a gente precisaria ver alguns detalhes para entender. Mas de alguma forma, ou ela vai subir ou vai descer, enfim. A gente está na função seno. E você... Vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Por mais que a gente não faz sentido para a gente o meio zero aí, vamos calcular a função no zero. Se a gente calcular a função no zero rapidamente, ó, você vai chegar à conclusão de que seno de zero é zero. Então tudo isso aqui soma e fica só 2,1. Então você claramente observa que a função começa no ponto 0, 2,1, que é bem no meio aqui. E aí eu lembro você que a partir disso já dá para desenhar todo o resto. Como é que a gente fazia o gráfico mesmo? Você tinha um pedacinho de 12 aqui, que é o período, divide na metade, 6. Divide 6 na metade, 3. A metade entre 12 e 6 é o ponto médio entre 6 e 12. Soma e divide por 2, 18 divide por 2 dá 9. Então, esses 4 intervalos nos ajudam a desenhar bem a funçãozinha, ainda mais porque ela começa no meio. Quando ela começa no meio, no ponto máximo, no mínimo, isso aqui já nos dá um desenho perfeito. Por quê? Se você trocar o x por 3 nessa função, você calcular a função no 3, você vai chegar à seguinte conclusão. Vamos lá, rapidamente. Troca o x por 3 aqui. 3π sobre 6 é π sobre 2, é 90 graus, e seno de 90 graus é 1. 2,1 mais 1,6 vezes 1 dá 3,7. É exatamente no 3 que nós temos o máximo. E aí o resto, pessoal, naturalmente, no 6 tem que ser aqui, no 9 tem que estar no mínimo e no 12 volta no mesmo lugar. Então, a gente já sabe que esse é o desenho da função entre 0 e 12. O exercício pediu entre 1 e 12, né? E 1 a gente pode calcular onde é, mas de certa forma esse gráfico que nós fizemos já inclui o pedacinho que o exercício pediu. É claro que a gente pode estender isso, inclusive, fora desse período, mas essencialmente é isso. Olha, se você tivesse, por exemplo, calculado a função no 1 daria nesse ponto, no 2, no 3, no 4, no 5 e assim por diante, até no 12 você conseguiria ver também o desenho desse gráfico. Claro que você não ia fazer os 12 pontos, mas só de fazer ali os 3, 4 primeiros pontos você já conseguiria ver o que está acontecendo e já dava para fazer um esboço bem legal do gráfico, tá certo? Vamos então para um terceiro e último exercício desta videoaula que apareceu há muito tempo em algum vestibular conduzido pela Fundação VUNESP. O exercício constava no seguinte: do solo você observa um amigo numa roda gigante. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dada por essa expressão h de t igual a 11,5 mais 10 seno de π sobre 12t menos 26. Observa, a roda gigante está girando, a altura do amigo dele em relação ao solo, ela não é linear, ela vai girando. E o que descreve perfeitamente a altura é essa função, que é uma função trigonométrica. Então observa só, esse terceiro exercício, deixa eu só escrever aqui a função, de um jeito que a gente possa entender bem, que a gente já conhece essa função. h de t tem aí um 11,5 mais 10 seno. Me permitam aí, eu vou só fazer a distributiva aqui, mas até vai atrapalhar um pouco na hora de fazer conta, mas só um segundinho, depois a gente volta. Ao fazer a distributiva, π sobre 12t menos 26π sobre 12, a gente pode enxergar claramente que está do jeito como a gente aprendeu a resolver funções trigonométricas. A gente sabe que... ou resolver não, né? A enxergar funções trigonométricas. Esse é o que nós chamamos de Azinho, de Bzinho, de Czinho e de Dzinho. Né? Então tá do jeitinho que a gente aprendeu. Lembra que o A e o B mexem na imagem, o C e o D mexem no eixo horizontal, em particular o C mexe no período. Né? Então, só para a gente poder enxergar. O tempo é dado em segundos e os ângulos estão em radianos. Ótimo. O exercício faz duas perguntas. A primeira delas, determine a altura que seu amigo estava quando a roda começou a girar, ou seja, no tempo zero. Vamos lá. Essa pergunta do item A não é para ser difícil porque está dada a dica. A gente precisa apenas calcular a função no zero, no tempo zero. Quando a gente coloca o tempo igual a zero, o que acontece? Vamos ver. Ao colocar o tempo igual a zero, aqui sobra 11,5 mais 10 vezes seno de... Tudo isso aqui some e sobra apenas
a expressão menos 26π sobre 12. Nossa, menos 26π sobre 12. Qual é o seno desse negócio? Vamos lá, a gente precisa fazer uma pausa aqui para resolver isso aqui em paralelo. Vamos resolver aqui do lado. Menos 26π sobre 12. Isso aqui a gente pode simplificar. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. E aí a gente chega à conclusão de que isso aqui é menos 13π sobre 6. Já melhora bastante, né? Menos 13π sobre 6, a gente vai precisar encontrar o arco côngruo a isso para poder entender onde é que está esse valor. Muito bem. A gente pode converter em grau. A gente aprendeu a fazer isso da seguinte forma. Converter isso aqui para grau, não é? E depois dividir por 360, pegar o resto e tal. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu ensinei vocês em alguma videoaula para trás, porque nesse caso é bastante conveniente pensar da seguinte forma. Π sobre 6, você sabe que é 180 dividido por 6 é 30 graus, né? O menos indica que a gente vai girar no sentido contrário. Então está falando para a gente girar no sentido contrário 13 vezes 30 graus. Entende? Então, espera um pouquinho. Vamos fazer isso? 30 graus mais 30 mais 30. Já chega aqui, né? Então já foram 1, 2, 3 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hora que eu girar a 13ª vez, eu termino no menos 13π sobre 6. Legal pensar assim, né? Mais rápido, não é? Quando dá, conveniente. Mas veja, se você não entendeu nada do que eu falei, mas aprendeu quando eu te ensinei a converter grau para radiano e procurar arco côngruo, substitua o π por 180, faz essa conta, quanto que é 13 vezes 30, divida por 360, pega o resto, mas lembra que está no sentido negativo, você vai chegar no mesmo lugar. Você vai chegar aqui 30 graus para baixo. 30 graus para baixo, então quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que 330 graus. Isso é a mesma coisa que 11π sobre 6. Não é? Ótimo. Isso na verdade não importa. O que importa é que a gente sabe que ângulo é esse. E a gente sabe que isso tem a ver com 30, inclusive, né? E a gente está querendo o seno desse ângulo. A gente quer o seno disso aqui. Ora, o seno a gente olha para cá. Ixi, eu não sei. O seno está aqui, né? Eu não sei o seno desse ângulo, mas eu sei o do 30. O seno do 30 graus a gente sabe que é meio. Então aqui só pode ser menos meio. Não é? Então, quer dizer que isso aqui é menos meio. Então a gente pode trocar toda essa expressão por quanto que ela deu? Menos meio. 10 vezes menos meio é menos 5. 11,5, se a gente subtrair 5, vai dar 6,5. Então, essa é a altura do nosso amigo em metros. Quando ele saiu, ele estava a 6,5 metros do solo. Ótimo, né? Então, veja, o que a gente precisou fazer nesse item A? Calcular a função num determinado ponto T. O que foi difícil aqui? A expressão nos levou a um ângulo pouco comum, a gente teve que usar o ciclo trigonométrico para descobrir quanto ele valia. Então a gente fez aqui o uso do ciclo trigonométrico, de arco côngruo, de uma série de coisinhas aí que a gente aprendeu ao longo das videoaulas anteriores. Agora vamos para o item B e último aqui dessa videoaula. O exercício pede para a gente determinar a altura máxima, a altura mínima e o tempo gasto em uma volta completa. Gente, essas perguntas, você já percebeu? Tem tudo a ver com as principais propriedades que a gente tem que ser capaz de enxergar numa função trigonométrica. Imagem e período. A imagem do mínimo ao máximo, o período, quanto tempo demora para dar uma volta completa. É isso que está perguntando, né? Para a curvinha fazer todo o que tem que fazer, porque depois que ela dá a volta completa, vai girar de novo. Vai dar as mesmas alturas outra vez, né? Então vamos lá. Vamos lembrar como é que a gente faz para calcular imagem. Porque a imagem vai nos levar ao mínimo e ao máximo. A imagem a gente consegue descobrir quando a gente troca a expressão seno de não sei o quê por 1 e menos 1. Se a gente trocar toda essa expressão seno de alguma coisa por menos 1, então quando a gente trocar por menos 1, o que vai acontecer? Vai dar quanto? 11,5 mais 10 vezes menos 1, quer dizer, menos 10, vai dar 1,5. Vai dar 1,5, certo?
faz sentido, ele saiu de 6,5 metros e vai chegar no mínimo... Sim, né? Ele saiu de um certo ponto que estava mais alto, girou, mas ele chegou bem mais baixo do que onde ele só não sentou no mínimo, né? Ele sentou na roda gigante no ponto mais alto, tá tudo bem. E esse 1 aqui, quando a gente trocar o seno todo por 1, vai dar 11,5 mais 10 e vai dar 21,5. Então, olha só, isso já responde a primeira pergunta. A altura mínima que ele chegou, a gente pode ser levado a entender que era 6,5 pelo exercício anterior, porque a gente imagina que ele vai entrar na roda gigante na cadeira mais baixa. Não é verdade. Ele entrou num certo ponto, mas ainda essa roda gigante foi ainda mais abaixo. Ela chegou a 1,5 metro. E a altura máxima, aí a gente trocou o seno por 1 e chegamos à conclusão que é 21,5 metros. Agora, por fim, qual é o período? Qual é o tempo que ela demora para dar a volta completa? O período. A gente aprendeu que isso é nada mais, nada menos do que 2π sobre o módulo do número que multiplica o t. Quem multiplica o t é π sobre 12. Então a gente vai dividir por módulo de 2π sobre 12. Π sobre 12 é positivo, então só dividir por π sobre 12. Divisão de frações é a de cima multiplicada pelo inverso da de baixo. A gente cancela os π's e chegamos à conclusão de que é 24, o tempo estava em segundos. Nossa, 24 segundos? Meu Deus. Estranho, né? É que eu fiz conta errada? Mas parece que não, né? 24 segundos. Nossa senhora, tá girando muito rápido essa roda gigante. Mas tudo bem, né? Esse é o tempo gasto para uma volta completa, né? Com o passar do tempo, o segundo tá aí, né? Chegamos a essa conclusão. Tudo bem? Então, com isso a gente percebe, com esses exercícios todos, como é que a gente resolve problemas aplicados, reais mesmo, resolve problemas reais usando a trigonometria. Tudo bem? Então, com isso nós terminamos essa videoaula e a série de vídeos sobre trigonometria. Abraço, até as próximas videoaulas, próximos temas.